Boa noite! Chegando aqui na terça-feira, dia de lives, como prometido para todos vocês, toda terça-feira eu tô fazendo live, estava fazendo às 12h12 e agora eu coloquei para as 19h19 para que possa oportunizar, né, que mais pessoas cheguem até essa live. Antes de começar, eu quero me apresentar enquanto, né, o Instagram vai avisando aqui, chamando o pessoal. Eu sou Neliane Rossini, sou consteladora, reikiana, numeróloga e faço um trabalho com muito carinho voltado para esse lado do propósito de vida, da missão de vida e da realização profissional. E quando fala na parte do trabalho, da realização profissional, nós somos seres complexos, então não dá aqui para descomplexar, né, o ser humano. Então a gente vem aqui para compreender as dinâmicas que envolvem a nossa vida, os nossos sistemas, as nossas emoções, as nossas vibrações e que isso repercute lá no campo profissional, na área da nossa saúde, na área das nossas relações. Então vamos entender isso um pouco mais e aprofundar esse tema. E hoje eu vou trazer o que está oculto nas relações de trabalho opressoras. Então eu convido vocês, né, para ficar aqui nessa live. Pessoal chegando aí, bem-vindo. Né? O que acontece nas relações de trabalho para que a gente possa ampliar a nossa consciência, ampliar a nossa visão dessa relação para que isso possa ir melhorando, se tornando mais suave, mais leve. Então hoje o tema ele é um tema bem forte, mas ao mesmo tempo o objetivo dessa live é trazer clareza. Então aqui o objetivo dessa live não é trazer julgamentos, não é trazer culpados, mas é trazer o olhar sistêmico para essa relação do trabalho, daquilo que a gente chama, né, como o tema diz, né, o que é essa relação opressora, o que realmente isso vem à tona, o que isso traz à tona, o que esse movimento ele traz pra gente. Então, o primeiro olhar que eu quero trazer aqui é para que a gente perceba, né, que o local onde você trabalha ele é um sistema. No universo, tudo é sistêmico. O que é sistêmico? Tudo funciona, né? É um grupo que se relaciona. A família, ela é um sistema. A empresa que você gerencia, ou a empresa que você trabalha, ou a instituição, ali elas são sistemas. A política, ela é um sistema. E como sistema, ela precisa se sustentar, não é isso? Elas se comunicam, elas se relacionam para que ela possa funcionar. Existe uma diferença no sistema familiar, que a diferença que ele tem dos outros sistemas, que ele sempre perpetua. O objetivo de todos os sistemas é perpetuar, é seguir, é dar continuidade a algo, a algum serviço que se presta quando se trata de empresas, quando se trata de instituições de trabalho. O sistema familiar, ele é, como dizer assim, um mecanismo vivo. Ele se sustenta e se perpetua por si mesmo. Agora, no trabalho, isso precisa ser mantido, não é isso? Porque se esse local onde você trabalha, ele está a serviço de algo. Ele está prestando a serviço, ele está atendendo, ofertando algo para a sociedade. E o que ele precisa para se manter? Né? Ele precisa produzir algo, ele precisa se tornar útil, ele precisa gerar um valor daquilo que ele oferta para uma sociedade, certo? Então, para que isso funcione, as relações que ali são mantidas, as relações que se cria dentro desse ambiente, eles influenciam diretamente em toda a funcionabilidade, em toda a movimentação que ocorre ali dentro daquele sistema. Por quê? Olha que interessante o que acontece. Sistemas são memórias vivas, né? Então,
Quando eu chego num ambiente, num trabalho, o que acontece? Eu cheguei numa empresa, ela é uma instituição, ali tem um mecanismo que está acontecendo, principalmente se eu chego, né, para trabalhar como um funcionário, né? O que acontece quando eu chego nesse ambiente? Quando eu chego ali já tem memórias, ali já tem uma história. Então ali já tem um fundador. Então, quando eu chego numa instituição como um funcionário, ali já tem, né, um organismo vivo que se interage, que já funcionava antes de mim chegar, antes que eu chegasse, ali já funcionava. Então, quando você chega, quando nós chegamos num ambiente de trabalho, eu estou agregando e começo a interagir com aquele sistema que funciona. E mais interessante do que isso é, cada um de nós levamos para dentro do ambiente do trabalho aquilo que nós trazemos dos nossos sistemas. E quando eu vou me relacionar com aquela pessoa, quando eu vou me relacionar com aquela secretária, ou quando eu vou relacionar... voltou. Eu estou me relacionando com aquela pessoa e com o que ela traz do sistema dela. Então, no ambiente de trabalho onde as pessoas se juntam, eu estou me relacionando com várias pessoas e atrás dessas pessoas tem o sistema. O que é um sistema de uma pessoa? É aquilo que ela traz. Cada um de nós trazemos memórias, comportamentos, crenças, valores, princípios, aceitações, rejeições. Nós trazemos aquilo que nós recebemos, aquelas memórias e as interações do meu sistema. Então, ali eu sou uma reprodução. Então, o que vai acontecendo aí no ambiente de trabalho? O que vai acontecendo quando a gente começa a se relacionar com todas essas pessoas? Então, aqui eu trouxe um exemplo, quando eu chego num ambiente em que ali já estava uma instituição organizada. O que acontece quando eu começo a me tornar disfuncional ali dentro? E do outro lado, o que acontece quando alguém funda também uma empresa e qual é o olhar, né, disso para quem você está agregando aí na empresa em que se está construindo? Então, vou falar um pouquinho, né, dessas relações para que a gente possa compreender aonde é que começa as disfunções, aonde é que começa as opressões ou os abusos, que a gente pode assim chamar, as agressões, onde que começa as divergências e a coisa a não funcionar. Ou a gente pode assim dizer as disfunções, as desordens, os desequilíbrios dentro desse ambiente e como é, né, qual é o caminho, a ponte que a gente faz, os movimentos que a gente faz para que você possa entrar novamente em ordem. E para a gente ampliar essa conversa, muita gente às vezes me pergunta assim: Neliane, é possível que eu, dentro desta empresa, possa estar tá saindo bem? Comenta aqui para mim, por favor, se tá vendo alguma interferência. Acho que agora voltou ao normal. Parecia que eu estava travando, eu não sei, agora tá normal. Então, é possível que alguém ali dentro esteja em desordem, mas você esteja funcionando bem? É possível, sim. A Isabela falou que travou. Voltou ao normal, pessoal? Tá saindo bem aí para vocês? Vão comentando aí, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, é possível que isso aconteça? Sim, é possível. Assim como dentro de um ambiente de trabalho, eu possa me equilibrar mesmo com as pessoas em desordem, assim como eu posso também, dentro da minha família, eu ficar equilibrada e alguns outros membros não. Isso que é a beleza de você fazer um processo de dentro para fora, um processo interno, mas com um conhecimento certo e aplicado para que a gente fique funcional. E uma vez que uma instituição está funcional, ela desempenha o papel dela,
que é o papel de servir as pessoas. Todo trabalho, isso é fundamental a gente já trazer isso. Para que você vai para dentro de uma empresa? O que você leva para dentro desse local onde você está inserido? Né? Se você leva ali como um funcionário, como você chega nesse ambiente, ele é fundamental. Então, você está ali para quê? Você está ali para receber, somente para receber? Eu estou ali por um salário, eu estou aqui porque no final do mês eu quero o meu salário. Você está aí só para isso? Ah, eu sou um superior, eu estou num cargo de chefia, eu estou ali só para tirar, ó, esse funcionário vai me dar tal produto, tal serviço, então pronto, ele fez a parte dele, eu paguei, você se vira, você segue a sua vida. Será que é isso mesmo que mantém uma empresa prosperando, abundante? E a abundância que eu falo aqui é no sentido das relações. É no sentido de como eu me sinto dentro desse ambiente de trabalho. É como é que eu me percebo dentro desse sistema. Todo ser humano, todos nós temos um desejo único, um desejo nato, é um desejo da essência humana, que é chegar num ambiente e sentir que aquele ambiente onde eu vou passar 8, 10, 12 horas, 6 horas de trabalho, ali se torna uma casa. Tal qual a minha casa, ali se torna um sistema. Como eu chego ali, como eu sou acolhida ou acolhido, como eu me interajo ali dentro, vai fazer desenvolver dentro de mim um sentimento de aceitação, de pertencer, que dentro das constelações a gente chama, eu sinto que ali eu sou aceito. Como que eu sou aceito? Quando eu sou acolhida, quando eu sinto que eu faço parte daquilo, quando eu sinto que ali eu estou sendo valorizada e que o meu trabalho, além do salário que eu recebo, eles também têm uma validação. Então, onde começa as opressões ocultas? Onde começam as disfuncionabilidades dessas relações de trabalho? Onde que começa o que a gente pode chamar de relações abusivas ou relações de desequilíbrios dentro dos ambientes de trabalho? Elas começam quando as 3 leis sistêmicas, elas são desrespeitadas. Quais são essas leis? Ordem, equilíbrio e pertencer. E essas 3 leis, elas triangulam tanto de quem está em cargos de chefia quanto quem está em cargos de chefiados. Vice-versa. Não quer dizer porque alguém está num cargo superior, porque é o dono, quer dizer que quem está numa outra função pode também não estar desrespeitando essa lei. Como que isso funciona? Quando o equilíbrio, né? O que é o equilíbrio nessas relações? Quando é a valorização e a validação de um trabalho na qual eu presto dentro dessa empresa, dentro desse ambiente. É como se estão olhando para o meu trabalho. E aí existe então isso aí, qual é o equilíbrio? Onde que fica o equilíbrio dessa relação? Onde é que fica a satisfação que eu carrego ali? Quando alguém olha para aquilo que eu produzo e aquilo é validado. Mas como eu produzo? Quando eu estou produzindo só pelo dinheiro, eu me desequilibrei. Eu não cumpri o meu papel dentro daquela empresa, porque eu só estou ali para algo que eu vou ter o benefício. Mas ser humano, relações, sistemas, tudo pelo que o Bert Hellinger estudou, são equilíbrios. Ele observou isso. Bert Hellinger foi o criador das constelações familiares e ele estudou esse comportamento durante muito tempo, na época em que ele trabalhava, atuava como teólogo. Ele foi lá para os povos Zulus da África e começou a observar os comportamentos dentro das tribos desses povos, quando começava a gerar o desequilíbrio, quando alguém prestava um serviço, ele analisava como esse serviço era entregue.
E depois ele olhava como é que estava a relação das outras pessoas com o servir daquela pessoa. Todas as vezes que gerava um desequilíbrio, a tendência dessas tribos era começar a criar defasagens e a gerar ali emaranhados, conflitos. Então esses conflitos começavam quando o equilíbrio não era respeitado, o dar e o receber, a entrega total e absoluta daquilo que você produz. Então quando você for fazer um trabalho, faça por você, mas faça pela empresa. Ao fazer pela empresa, você faz pela sociedade. Isso é servir. E como você... eu fiz tudo isso. Eu dei o meu melhor, mas vem alguém ali e não valida. Ou vem alguém e não me dá o verdadeiro reconhecimento desse trabalho. O que eu começo a sentir dentro dessa empresa? Aí eu vou para uma outra lei sistêmica, que é o pertencimento. Espera aí. Essa relação já se tornou disfuncional, já se tornou abusiva. Ou alguém me passou a perna, ou alguém pegou a minha ideia. Então, quando essa volta, esse reconhecimento, ele não é feito, a pessoa começa a fazer o quê? Ela começa, peraí, não, isso aqui não tá bom, eu não quero, isso aqui não vai funcionar para mim, tem alguma coisa errada aqui acontecendo, e realmente tem um desequilíbrio. Então, o que deixa, né, as empresas prosperando, as empresas em equilíbrio? Gente, isso aqui, se você olhar para as constelações que às vezes eu aplico, é a grande chave para a prosperidade e o cliente, a pessoa que você está servindo, né? Não importa o serviço que você presta. O cliente, ele existe em qualquer empresa. Tô lá na escola, o cliente é o aluno. Então, a ordem ali, o equilíbrio, ele volta. Você começa a se sentir valorizada, respeitada, pertencente, aceita, validada, quando essa troca, ela é devolvida. A mesma coisa acontece, né, quando alguém, né, se você está num chefe aí, numa postura de chefia, você olha, avalia, valida o serviço e também recebe o seu reconhecimento. Então esse equilíbrio, né, ele precisa acontecer. Agora, o que acontece quando você tem um chefe que só te cobra, e você é aquela pessoa que, mas Neliane, eu faço tudo, eu sou a pessoa boazinha, eu sempre sou permissiva demais, eu aceito tudo demais, eu deixo tudo passar para não gerar conflito. Quem disse que isso é equilíbrio? Quem disse que a pessoa que é permissiva demais, aceita tudo, passa a mão na cabeça de todo mundo, quem disse que isso é equilíbrio? Bert ainda diz o seguinte, o que é um equilíbrio? Olha que interessante. Nas relações de trabalho, às vezes, quando um colega fala assim, da mesma maneira que vem, ele fala, você tem que voltar. Como que eu equilibro, às vezes, alguma das relações? Alguém me maltratou, na hora você fala. No mesmo instante, você fala, não gostei. Eu não gostei do seu comportamento para comigo, foi desrespeitoso. Porque se você não diz uma vez, esse comportamento, ele tem uma tendência a se repetir. Eu vou dizer por que às vezes a gente realmente tem colegas que eles são abusivos, ou até opressores, ou ignorantes demais, ou então essa relação ela fica desafiadora demais. Se existe de um lado um chefe ou um colega de trabalho que ele é autoritário, é porque do outro lado tem alguém que está aceitando essa autoridade. Então, eu estou desequilibrando. Por que está aceitando essa autoridade? Porque se cala, fica quietinho, quer ser o bonzinho, quer ficarem bem, não quer... vou ficar bem com todo mundo, não quer gerar conflitos. Mas só que a gente finge que fica bem, mas não fica bem. Então, a gente acaba gerando um movimento interno aqui de desequilibrar outra vez. Por quê? Porque eu não revidei. Mas aqui dentro de mim não ficou resolvido. Ficou em falta. Em falta com aquele que me desagradou ou com aquele que me desrespeitou. E aqui eu não estou falando de pegar e sair no soco, no tapa. Não. Eu estou falando de se posicionar. Como que é o posicionar? É instantâneo, eu não gostei ou eu discordei de você. É falar com respeito, mas é falar com posicionamento. Porque senão você vai para casa e você vai falar assim, nossa, eu tô
pé da vida com o meu colega de trabalho, eu estou chateado com o meu chefe. Mas com quem que você está chateado? Você está chateado com você mesmo, que não teve forças, e às vezes a pessoa não tem forças, porque a dinâmica que se faz uma pessoa boazinha, ela vem de uma dinâmica que lá no passado ela teve uma educação rígida, autoritária, de alguém que se fazia ela muitas vezes calar. Então, alguém que recebeu uma educação extremamente autoritária, uma educação às vezes extremamente abusiva, aonde a criança não tinha direito a falar, a se expressar, a se manifestar, a falar das suas insatisfações, ela se torna um adulto permissivo demais, e aí ela vai atrair um chefe ou alguém ali nas relações de trabalho, se você é um chefe, que às vezes um funcionário que quer mandar no chefe. E aí começa a desequilibrar e ferir a ordem. Então a pessoa fica aqui, eu tô aqui insatisfeita, eu tô chateada, eu tô com raiva, ficou mal resolvido. Por que você vai ferir a ordem? Porque no inconsciente, quem é a ordem, né? A ordem, você chega numa empresa, se essa empresa já funcionava sem você, imagina você, então você precisa respeitar aquele organismo que funcionou até você chegar ali, porque ali tem uma estrutura na qual vai te entregar um benefício, o valor do dinheiro, que vai te levar a uma integridade com a prestação de serviço que você vai fazer, de uma troca que você vai entregar ali dentro. Mas eu me desequilibrei em algum momento com algum colega de trabalho, com funcionário, com algum superior, e eu não manifestei no momento a minha insatisfação, eu começo a guardar raivas inconscientes, críticas inconscientes, julgamentos inconscientes, se foi com uma autoridade, né, com essa pessoa que exercia uma autoridade. Então, o que acontece? Automaticamente, a ordem foi ferida. Então, é preciso respeitar também quem chegou primeiro, quem estava lá primeiro. Quem é que estava primeiro? O primeiro dono da empresa, quem fundou a empresa, um diretor que está acima de mim, alguém que estava num cargo acima de mim para que permitisse com que eu chegasse até aquela empresa. Porque aquela empresa, ela foi construída por alguém. Se ela não existisse, como que eu poderia receber o salário da qual ali vem? Então, é preciso respeitar a ordem de quem vem primeiro e as hierarquias. Mas respeitar a hierarquia não quer dizer se tornar alguém calado, que não se posiciona, que não se manifesta. São relações diferentes. É fazer um jogo, né? É fazer um jogo de clareza. É uma conversa, é um diálogo que leva clareza, em que essas relações, essas trocas aí, elas sejam vai e volta em termos de igualdade dentro do que você foi convidado a prestar serviço dentro dessa empresa, e respeitando também a autoridade e o serviço com que alguém que estava antes de você ou num cargo superior a você faz. Então é preciso respeitar também o trabalho do outro. Quando se carrega julgamentos e críticas internas com o trabalho do outro, eu também posso receber isso começar a criar desordem recebendo as mesmas críticas ou não validação de um trabalho ou um sentimento de não pertencer. Tudo que gera atrito, você começa a se sentir, começa a gerar exclusões. E aí começa a ferir a terceira lei, né? As terceiras leis sistêmicas, que é o pertencer, que é que todo mundo quer ser valorizado, reconhecido, respeitado, todo mundo quer a validação daquilo que você produz. Gente, quem é que quer chegar num trabalho e falar assim, olha, o que você fez hoje, você foi esquecido em tal lugar, você foi abandonado aqui, eu não estou nem me importando pelo que acontece na sua vida. Não se trata disso, gente. Um funcionário, ele é um organismo vivo daquela empresa, assim como um chefe é um organismo vivo. Se eu não estou nem aí para o meu chefe, eu quero pegar meu dinheiro e ir embora, eu estou excluindo o chefe. O seu chefe, assim como você, é um ser humano que tem vontades, desejos, sonhos e também quer
ser validado. Agora, quando quando essa dinâmica acontece também, ou um colega de trabalho, eu não estou nem me importando para você. Ah, saiu daqui, você se vira, eu te esqueço em tal lugar. Mas amanhã eu preciso de você aqui novamente para prestar serviço para a minha empresa. Então, qual é o sentimento de importar com esses funcionários? Eu trago um exemplo aqui de uma constelação que eu presenciei de um professor. Ele estava constelando uma empresa. Eu não faço ainda constelação de empresas, mas ele constelava uma empresa e a empresa estava com dificuldade de crescer, né, de ter mais funcionários, de ter mais rendimentos financeiros. A dinâmica da empresa era: um dos chefes, né, era um genro e um sogro. O sogro, ele tinha um cuidado fundamental com os funcionários. Ele cuidava, ele se preocupava com o que acontecia com cada um desses funcionários. Então, num determinado momento, né, como era uma empresa de caminhões, um desses funcionários, jovem, chegou a falecer num acidente enquanto prestava o serviço para a empresa. Foi tão forte o impacto do falecimento daquele funcionário para um dos sócios, que era o sogro, né, desse rapaz que estava constelando, que esse sogro decidiu afastar da empresa, de gerir a empresa de longe, porque ele não suportava a dor de ver novamente isso acontecer com os funcionários. Só que a empresa começou a cair, a empresa começou a perder clientes. E dentro da dinâmica da constelação, o que acontecia? Os clientes olhavam para esse sogro, para um desses chefes, porque eles se sentiam cuidados, protegidos e amados. A gente pensa assim, é só uma relação de trabalho. Como que é ruim quando fala ninguém tá nem aí para mim? Como que o ser humano, é aquilo que eu falei no início da live, nada, tecnologia, dinheiro, nada substitui a necessidade que o ser humano tem de conviver nas relações, de ser aceito nessas relações, de se tornar útil, produtivo e validado. Então, qual foi o que o campo daquela constelação pediu, né, para aquela empresa de transporte voltar a ter novos clientes e continuar tendo mais lucros? Pediu o retorno de um desses, né, desse chefe que estava de um desses fundadores que estava em Portugal, pedir a presença dele, porque quando ele estava presente na empresa, os funcionários se sentiam cuidados. Então, é como a gente constrói essas relações. E quando as relações são opressoras, abusivas, tem uma outra dinâmica acontecendo aí também. Então, isso pode vir da origem dessas 3 leis sistêmicas serem, né, violadas, sim. Mas a questão é, por que às vezes a gente, né, por que eu acabo violando essas 3 leis? Por que eu acabo ou sendo permissiva demais, ou sendo a vítima, ou sendo opressora? Porque às vezes o triângulo de algoz, que a gente chama na constelação, o que é esse triângulo? É quando tem um opressor, tem uma vítima. Às vezes, as pessoas fazem a dinâmica de serem vítimas. Ora, eu também sou uma opressor. Toda vez que eu julgo alguém que fez algo contra mim, mas eu guardo raiva, revoltas inconsciente dessa pessoa, eu também estou sendo oprimindo. Eu também estou excluindo. Mas quando a questão ela é mais profunda, quando é um colega de trabalho extremamente difícil, ou quando é um chefe extremamente difícil, ou quando é um funcionário extremamente difícil, e esse funcionário, ou essa pessoa, né, esse chefe, ele acaba se tornando inconveniente demais, sem lado, ou se torna uma pessoa extremamente difícil, vamos assim dizer, abusiva até, opressora ou arrogante, o que acontece? O que está mais oculto, mais profundo nessa relação? Eu disse que a gente leva para dentro do trabalho que a gente traz do sistema. Então, se eu me deparo com um colega de trabalho, com uma autoridade, ou com um funcionário que é extremamente abusivo, ou que não respeita as hierarquias, não respeita ali esse ambiente, o que essa pessoa me diz? Essa pessoa que traz esse comportamento, às vezes até agressivo, ela está trazendo alguém lá do sistema dela, lá de um passado que foi excluído. Quem pode ser isso? Pode ser um avô, um bisavô, um trisavô, que foi de alguma maneira excluída
por algum autoritarismo, excluído de algum vínculo de trabalho que tinha, excluído de dentro da família. O comportamento agressivo, às vezes autoritário, arrogante, pode representar uma memória que a gente chama dentro das constelações, dentro desse campo morfogenético, que são as lealdades invisíveis, os sentimentos que nos prende a membros dos nossos sistemas, que eu posso estar querendo tentar resgatar aquela pessoa. É como, né, a nossa criança interior, uma memória infantil que a gente traz, entra em ressonância com o sentimento daquela pessoa que talvez foi excluída, e a nossa memória infantil, ela quer fazer o quê? Nossa, foi duro demais, foi desafiador demais para você ter sido excluído, rejeitado, talvez você perdeu tudo num ambiente de trabalho, então foi doloroso demais, vou aqui dividir essa dor com você. Então a gente faz essas lealdades invisíveis inconscientes. Então, um comportamento agressivo pode estar mostrando, através do sistema e do comportamento dessa pessoa, alguém que foi excluído ou excluída. Aí vocês podem perguntar, mas Neliane, o que isso tem a ver comigo, que eu estou aqui, mas por que eu estou pagando o preço de alguém autoritário? Porque você pode estar na mesma dinâmica dessa pessoa, só que trazendo uma exclusão ou fazendo exclusão de alguém. Todo aquele que traz uma memória de exclusão, ele também exclui. Aí fala assim, mas Neliane, como assim? Porque a gente não quer, às vezes a gente olha para essas relações e coloca ali na postura de vítima. Mas eu falo que a constelação, ela vem para ampliar a mente, ela vem para expandir a consciência. Criticar, julgar, falar mal, isso já não, a gente vê que não tem funcionado. A intenção das constelações é curar os sistemas. Como que eu curo um sistema? Olhando para aquilo que não foi olhado ainda, compreendendo a complexidade das relações e o que move os comportamentos ocultos do ser humano. E por que eu falo oculto? Porque às vezes não, sempre, na maioria das vezes, os nossos comportamentos, eles são inconscientes. Às vezes eu digo assim, não tenho conflito nenhum, não excluo ninguém da minha família, não estou julgando ninguém. Às vezes eu estou falando aqui a nível racional, a nível consciente, mas o meu consciente, aquelas memórias que eu ainda não acessei, mas no campo de constelação acessa, ali é que eu percebo realmente o que rege a minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes e com quem eu acabo atraindo nas relações de trabalho. Portanto, uma vez que eu tive um pai altamente autoritário, um pai que foi abusivo, ou uma mãe que foi abusiva, um tio, um irmão, um avô, alguém que eu olhei, reconheci como uma autoridade, teve um certo poder sobre a minha educação, e ali durante um período eu vivi aos cuidados dessa pessoa, que me gerou algumas memórias, esse autoritarismo, ou memórias, vou mais profundo ainda, memórias de abusos e violências sofridas que foram apagadas da memória. Muitas pessoas sofreram abusos que a memória apagou, deletou da consciência, ou viveu experiências dolorosas de abuso em que algum membro da família disse, esquece isso, isso foi uma bobagem, deixa isso para lá, enterrou o assunto. Quantos e quantos casos de pessoas que eu acabo atendendo que ficaram com feridas profundas, grandiosas, abertas, vindos dessa violação, porque foi uma violação, mas que não foi curado porque não podia falar. Alguém disse isso aqui não foi importante. Aí olha a exclusão que a pessoa sentiu, a rejeição, a revolta, o abandono, a indignação, a ansiedade, o medo, a angústia que essa experiência gera, que a gente chama de trauma, que foi lá para o inconsciente, que o inconsciente ele tenta fazer o quê? Ele tenta proteger. Aquilo que foi doloroso demais, ele quer abafar, esconder. Porque a mente inconsciente, ela entende que algo que foi doloroso demais, vamos deixar quietinho aqui para que não volte a doer.
Só que a nossa mente, ela pega peças em nós. Ah, tá, vou esconder lá no profundo do inconsciente ou subconsciente, né? Vou deixar lá nas camadas mais profundas da mente para que você não lembre. Só que quando você vai viver as suas experiências, essas memórias, elas ficam ali latejantes, elas ficam toda hora te lembrando. Não faça isso que é perigoso. Ó, se lembra lá do passado, aquela dor, aquele momento, aquela experiência, não reviva isso. Não vai falar em público, porque lá no passado alguém calou sua boca, você passou uma experiência de vergonha, então não fale em público para você não vivenciar essa dor. Então, se lá no passado houve um abuso que não foi resolvido com uma ferida fortíssima, porque principalmente quando na infância ela passa por algo abusivo, e não é só de relações, abusos sexuais, mas abusos opressores, excesso de trabalho para uma criança é abusivo, porque criança não veio trabalhar, quando adulto ela vai ter problema seríssimo com fixar o emprego, e lá no trabalho o que ela vai fazer? Ela vai se sabotar, ela vai perder a força, ela vai ter dificuldade com os colegas de trabalho, ela vai ter dificuldade com o chefe, porque as dificuldades que não foram resolvidas na infância, que não foram curadas e tratadas, as feridas abertas, elas têm uma tendência a infeccionar, e todas as vezes que ela entra em contato com o ponto de dor. Então, se você choca demais com alguém, se você sofre violências constantes de colega de trabalho e parece que isso é algo maior que você, por mais que tenta, isso é mais forte, é porque essas memórias estão repercutindo naquele chefe ou naquele colega que vira e mexe te faz sentir essa dor. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Não é para você ficar na dor. Isso acontece para que você procure uma resposta através dos campos da terapia, do autoconhecimento. A origem dessa dor, se houve ou não, o que aconteceu lá no seu passado, para que você olhe e comece a curar, a cicatrizar, a ressignificar aquilo que não foi dado importância. E às vezes, para um caso onde algo lá no passado foi traumático e doloroso, as memórias que a gente guarda daquela experiência foi com 5 anos, com 6, com 10, uma criança, um adolescente, que a gente chama assim, olha, ficou ferido, não foi cicatrizado, cresci adulto. Então eu trago dentro de mim uma criança ferida. Então eu preciso voltar lá e dizer, ó, eu me importo com o que aconteceu, porque o que aconteceu foi doloroso, afetou a alma, afetou sua essência, te paralisou, te travou, te gerou medo, te gerou um pânico, te gerou uma incapacidade, a sensação de ser incapaz, de não conseguir fazer, de ter medo de executar, de ter medo do que vão falar, de começar a tremer na frente de alguma autoridade. Então, essas memórias, elas precisam ser curadas, e isso repercute, às vezes, no ambiente de trabalho com chefes, colegas de trabalhos que são abusivos, que passam dos limites, né? O que é um abuso? É aquilo que excede a um comportamento. É aquilo que extrapola para além do natural, para além do normal. Então, significa que precisa ser curada. Eu estou trazendo aqui várias nuances do que pode ser, né, atrás de um comportamento opressor dessas relações de trabalho. Mas aqui é apenas algumas nuances para que vocês possam começar a cair a ficha e observar em alguma dinâmica, ou qual a dinâmica que cada um, né, que está aqui, né, que assistindo essa live, ela possa se perceber e refletir. Se alguma coisa no trabalho não vai bem, o que em mim eu preciso fazer para que isso possa mudar? Por que em você? Porque todos nós que encarnamos no planeta Terra, viemos nos curar. Curar como? Fazendo autoconhecimento, entendendo o que me limita, por que às vezes eu fiquei passiva demais, por que eu não consigo falar diante de uma autoridade, por que eu me calo? Tem gente que não consegue nem se expressar, não consegue falar, não tem forças. O que falta? O que aconteceu lá no passado? Algo aconteceu lá no passado que não consigo ter força de ação, não consigo me posicionar diante de uma autoridade
quando na verdade alguém lá foi um avô, foi um pai, foi uma mãe, foi um irmão, foi um vizinho, alguém lá exerceu uma autoridade abusiva sobre uma criança que não tinha vez e nem voz. Então essas feridas vai com o adulto e vai virando os freios de mão. Os freios que vão puxando ela, que leva a autossabotagens, que leva às vezes a mesma dinâmica, a oprimir alguém também. Por quê? Porque eu começo a excluir quem me agrediu. Eu começo a olhar para aquela pessoa e odiar. Aí eu excluí alguém do meu sistema. E aí, o que eu faço? Vamos mais fundo um pouquinho? O que eu faço com alguém que foi violento, que foi agressivo, que cometeu um ato de maldade comigo, com uma criança? Vamos excluir, vamos lixar. O que eu faço com o sistema? Eu entro em desordem. Tudo que eu excluo, tudo que eu julguei, volta. Todos pertencem. Não importa qual comportamento. Na família, todos pertencem. Na empresa, no trabalho, todos pertencem. Se eu julguei e excluí alguém que eu achei que o comportamento foi inadequado, e às vezes foi doentio. Mas o que faz isso? Dentro das terapias, a gente faz um olhar para além, né, do que estava atrás dessa pessoa. O que está atrás de um comportamento abusivo? Alguém que está excluído, uma educação dura, alguém que sofreu abuso. Toda pessoa ferida, ela vai ferir. Então se eu continuo julgando, criticando, o que eu reproduzo? Pessoas feridas. Qual é o objetivo da constelação? Cura. Olhar diferente para aquele que fere, mesmo sendo alguém que fez mal. Mas isso é um trabalho que exige um cuidado dentro das terapias, que existe um caminho de olhar para isso com um olhar diferenciado. E aqui o objetivo é trazer a consciência, desde já, a olhar para todos que nos ferem. Lá no trabalho tem o espelho, assim como nos relacionamentos. Aquele colega que está oprimindo, que eu estou com muita raiva dele, ou que ele está me espelhando algo dentro de mim. Talvez aquele colega opressor só está mostrando a alguém aqui uma raiva, uma raiva que eu carrego de alguém, uma exclusão que eu preciso olhar. A Isabela colocou aqui um trabalho que você faz de forma maravilhosa, que linda. Ela é uma incrível, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso ali comigo. Ela que se permite, né? Quando cada um de nós nos permite se abrir para isso, a gente vai começando a tirar os pesos de nós. Então, aquilo que talvez é uma exclusão de uma dor que eu vivenciei, eu não vou fazer para alguém que me fez mal, mas a gente faz pra gente. Porque às vezes aquilo fica tão pesado, tão sufocado, que se eu não trato essa dor, continua sendo pesado, né? Então vai ficando pesado e eu que carrego esse peso. O trabalho de conhecer, de ressignificar quem nos feriu, ressignificar as dores e deixar pertencer, e cada um resolve aquilo que é dele. A gente não está falando de ser bonzinho, calar, nossa, você me fez mal. Não, não se trata disso. Mas mesmo assim pertence, eu não vou excluir, mas eu deixo que cada um resolve o que é dele e eu vou pegar só o que é meu, porque às vezes inconscientemente eu pego até a culpa do outro e tomo para mim. Eu pego o que é da minha mãe resolver e levo comigo. Eu pego o peso de uma dor de um antepassado. Você lembra que eu falei das lealdades invisíveis? Né? Então eu estou carregando dores que às vezes não são minhas. Então tá pesado, às vezes a pessoa traz uma bagagem que não é dela. Então às vezes na relação de trabalho eu estou com uma bagagem de um antepassado de exclusão que não é minha e estou reproduzindo num chefe, ou num funcionário, num colega de trabalho que é abusivo, porque eu estou aqui precisando de soltar essa carga desse antepassado que ele dá conta, mas que através do meu olhar ele pode ser incluído e liberado, e eu posso seguir o meu destino e deixar que cada ente, cada membro da minha família siga o seu trabalho. E a mesma coisa, a mesma relação é lá do trabalho. Ao soltar as cargas, eu começo a colocar cada pessoa no seu lugar, a também saber o limite, a impor e a dar limite para as pessoas, para que tudo volte a fluir novamente. Então é isso, pessoal. Esse era o objetivo da live, trazer um pouco mais de consciência acerca dessas questões voltadas para o trabalho. Eu espero que tenha contribuído com vocês.
Um grande beijo para todos. Na próxima terça-feira tem mais live. Gratidão a todos que entraram, participaram e deixaram o comentário aqui. Um beijo de luz.